Tribunal Federal tomou uma decisão muito importante de grande repercussão. Foi a anulação de todas as provas do acordo de leniência da empreiteira Odebrecht, que foram usadas em acusações e condenações resultantes da Operação Lava Jato. A Mayara Dias conta pra gente em detalhes. Confira. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, anulou todas as provas obtidas por meio do acordo de leniência da construtora Odebrecht e dos sistemas de propina da empresa. Esses elementos serviram de base para diversas acusações e processos na Operação Lava Jato. O acordo de leniência é uma espécie de delação premiada que foi firmada em 2016 entre o Ministério Público Federal e a Odebrecht. No ano seguinte, o acordo foi homologado pelo então juiz Sérgio Moro. O ministro decidiu anular todos os documentos que não podem mais ser usados em ações criminais, eleitorais, cíveis ou de improbidade administrativa. A decisão atende ao pedido da defesa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para ter acesso ao conteúdo. Na determinação, o ministro da Suprema Corte dá 10 dias para que a Polícia Federal apresente o conteúdo integral das mensagens apreendidas na Operação Spoofing, que trata de diálogos entre procuradores da Lava Jato e o ex-juiz e atual senador Sérgio Moro. No documento, Toffoli chama de estarrecedor a constatação de que houve conluio entre a acusação e o magistrado. Outra determinação é que a Advocacia Geral da União apure com urgência a conduta dos agentes públicos envolvidos na Lava Jato. Dias Toffoli disse ainda que, diante da gravidade da situação, já seria possível concluir que a prisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva poderia ser chamada de um dos maiores erros judiciários da história do país. Tá aí, a Cíntia Lages, de Brasília, traz repercussão de Sérgio Moro, citado pela Mayara, a Flávio Dino. Conta pra gente, Cíntia. Pois é, como já era de se imaginar, o senador Sérgio Moro exaltou a Lava Jato, reagiu contra a decisão, mas sem citar diretamente o ministro Dias Toffoli. A gente tem a publicação dele na rede social, antiga Twitter, e vamos acompanhar aí. A corrupção nos governos do PT foi real. Criminosos confessaram e mais de 6 bilhões de reais foram recuperados pela Petrobras. Esse foi o trabalho da Lava Jato, dentro da lei, com as decisões confirmadas durante anos pelos tribunais superiores. Os brasileiros viram, apoiaram e conheceram a verdade, e conhecem a verdade. Respeitamos as instituições e toda a nossa ação foi legal. Lutaremos no Senado pelo direito à verdade, pela integridade, pela democracia, sempre. Já o ministro da Justiça e Segurança, Flávio Dino, reagiu falando das consequências da decisão de Toffoli. Vamos ver, Flávio Dino afirma: a decisão do ministro Dias Toffoli tem 2 alcances. Um de natureza jurídica, reafirmando a inocência do presidente Lula, indevidamente julgado, sem o devido processo legal. O outro é de natureza política, na medida em que fica o registro dos absurdos perpetrados em uma página trevosa da nossa história. Quando o Ministério da Justiça receber oficialmente a decisão, enviarei à Polícia Federal para o cumprimento da determinação de apuração de responsabilidade criminal de agentes públicos. Olha, Nanias, eu destaquei alguns pontos da decisão do Toffoli, uma decisão muito dura, muito robusta, né? 135 páginas, e para a gente ter uma ideia do quanto ele foi duro e do quanto ele foi rigoroso nessa decisão, ele falou em parcialidade do juiz, ele falou em conluio, em armação, em levar um líder político às grades, em destruir tecnologias, empresas e empregos. Vocês lembram que esse é um mote que o PT sempre usa em relação à Lava Jato,
dizendo que o partido, inclusive, tem até um livro publicado pelo PT, onde eles fizeram um balanço de quantas empresas fecharam no Brasil e de qual foi o prejuízo. O Lula falava muito sobre isso nas entrevistas dele. O Toffoli também falou em ovo da serpente dos ataques democráticos. Então, para ele, aquela prisão do Lula foi que deu início a tudo que a gente viu na sequência. Ele está aí, claro, fazendo uma associação clara com a eleição do Bolsonaro e com as atitudes que tomava, ou então o presidente tomava, em relação aos demais poderes, porque ele fala sobre isso na decisão. E ainda, como já foi dito na matéria, maior erro político, o maior erro jurídico. Então, assim, não são palavras, não são expressões amenas, né? São expressões, inclusive, que fogem até do linguajar jurídico, mas o Toffoli usou de uma forma muito, muito forte. E, por último, ele ainda disse o seguinte, que havia tortura psicológica nos inquéritos, né, nos depoimentos, e chamou essas torturas de pau de arara do século XXI. Quer dizer, ele foi, de fato, aí muito, muito, muito forte nessa decisão. E é isso que está gerando muita repercussão. A Advocacia Geral da União foi a primeira a responder. Já foi criticada, inclusive, pelo Sérgio Moro. Mas é bom a gente lembrar que a AGU não respondeu de livre e espontânea vontade. Eles não se voluntariaram, eles foram instigados pelo Supremo, porque lá na decisão está dizendo, foi oficiada a AGU, como também o ministro Flávio Dino foi oficiado. Ele também mandou comunicar a decisão para os presidentes do Senado e da Câmara Federal. Não tem uma relação direta com o senador Sérgio Moro, mas o que os especialistas acreditam? Que a tendência dessa reunião ou dessa decisão é fazer com que a situação do Sérgio Moro fique ainda mais complicada, porque tem uma série de ações que culpabilizam ele por esses atos aqui considerados irregulares pelo Dias Toffoli. Por fim, Ananias, rapidamente, eu queria só comentar o seguinte, muito foi questionado também hoje à noite o seguinte, olha, se o Supremo sabia das irregularidades que estavam postas, por que lá atrás teve aquela decisão de 6-5 para a prisão do Lula? E aí eu lembrei de uma coisa, eu lembrei daquela fala do presidente Lula essa semana, dizendo da questão dos ministros não terem os votos divulgados. E aí eu deixo até uma pergunta para vocês. Se os votos dos ministros não fossem divulgados, se as sessões não fossem transmitidas ao vivo, será se o resultado da prisão do Lula, do pedido de prisão, seria o mesmo do que foi hoje? Ou o Supremo se deixou influenciar pela opinião pública, pela mídia e por tudo que estava posto? Porque na época, a gente sabe, a Operação Lava Jato e Moro era um herói nacional. Essa é uma pergunta, e eu acho que não está dissociado da fala do Lula, não, viu? Sim, é uma pergunta pertinente. Os intocáveis, assim eram à época. Alessio Rodrigues. Respondendo a pergunta, o questionamento da Cintia, eu acredito que sim, o STF foi realmente influenciado, porque na época a gente vinha de um processo seguido. Primeiro de manifestações das maiores que o país já teve pelo impeachment da Dilma, em seguida também dessa perseguição ao PT, a todos os líderes petistas, inclusive muitos investigados na Operação Lava Jato pelo juiz Sérgio Moro. E como a Cintia disse, agora o STF coloca em questão, coloca em xeque, porque tem realmente essas informações, inclusive esse ponto da tortura psicológica me chama a atenção, porque realmente foi usada essa delação como prova. Em muitos desses inquéritos, inclusive do próprio presidente Lula, foi usado muito dessas delações premiadas em que as pessoas buscam se favorecer, buscam tirar o seu da reta ou pelo menos diminuir o seu período de condenação, o seu tempo de condenação, para poder entregar ou, enfim, para dizer o que aconteceu com outros líderes políticos. E esse foi o caso do presidente Lula, que à época havia todo esse entorno de perseguição, a mídia falava muito sobre a Lava Jato, falava muito sobre o juiz Sérgio Moro, as ruas estavam tomadas de manifestação contra o PT, contra o próprio atual presidente Lula à época, que não estava em nenhum mandato e que estava ali no momento de fragilidade do seu partido, fragilizado pela perda também do mandato da ex-presidenta Dilma.
Então, realmente, é uma situação de que agora a gente vê o STF se manifestando, porque é um cenário totalmente diferente, avesso àquele período onde o PT está no comando, em que a aprovação popular vem crescendo. Então, realmente tem, de certa forma, uma liberdade para colocar em xeque todo esse processo da Lava Jato, Danilson. Osmando? Olha, o ministro Dias Toffoli, naquela votação de 6-5, em que foi pedido um habeas corpus preventivo para o ex-presidente Lula e que o Supremo terminou negando, o ministro Dias Toffoli foi um dos 5 que votou favoravelmente à concessão do habeas corpus. Foram Dias Toffoli, eu acho que eu lembrar aqui quais foram os outros ministros. Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Lewandowski, Celso de Mello e Marcos Mello. Foram os 5 votos favoráveis à concessão do habeas corpus. Então, o Dias Toffoli, neste caso, faça-se justiça, ele está sendo coerente com o que ele já pensava na época em relação aos desvios que a Lava Jato estava tomando e que ele, com muita coragem e muita força, muita determinação, ele expressa nessa sua decisão de hoje, mostrando que houve realmente desvios graves, que houve conluio, que havia troca de recadinhos, de experiências, de decisões entre o juiz e o Ministério Público, que isso se vai provar na hora em que a AGU e a Polícia Federal derem sequência ao cumprimento das decisões que o ministro Dias Toffoli determina. Houve acordos espúrios, inclusive no exterior, sobretudo nos Estados Unidos e na Suíça. Houve, inclusive, isso se vai provar, negociações paralelas por baixo dos panos com a CIA norte-americana, tudo para incriminar o PT e levar o presidente Lula à prisão. Acho que essa decisão do Dias Toffoli hoje, ela coloca uma pá de cal sobre a Lava Jato, que já vinha sendo desmoralizada pelo conteúdo da Operação Spoofing, e tenho convicção, e isso se vai provar, que as apurações vão mostrar coisas mais escabrosas do que se fala até o momento. Muito bem, vamos acompanhar então o avançar dessas investigações. Eu quero agradecer Cíntia Lades, ao vivo, direto de Brasília, desejar uma boa noite e um bom trabalho amanhã. Eu sei que amanhã vai ser corrido para Cíntia Lades por conta do 7 de setembro e a gente se reencontra, pelo menos mais tranquila. Cíntia Lades, até mais.